Boa noite. Me chamo Célia de Souza. Tenho hoje exatos 47 anos e moro em um município do estado do Pará chamado Santo Antônio do Tauá. Hoje eu tenho minha casa e minhas coisas em um lugar bom como todo de se morar. Mas teve uma época muito difícil aqui, que foi quando a gente morou em casa de sítio, como caseiros, eu e meu marido e minhas 2 filhas. Não que lá fosse ruim a morada. A casa era boa, tinha espaço para as meninas brincarem, mas ficava muito afastado de tudo. E qualquer coisa era muito longe. Escola, mercado, farmácia, tudo. Se tivesse uma dor de cabeça, tinha que pegar a moto e rodar uns quilômetros até a farmácia mais próxima. Por isso, a gente não podia nunca esquecer de comprar nada, porque se faltasse, era um bom pedaço de chão para poder comprar. Lá tinha uma casa dessas grandes, em cima e embaixo, cheia de quartos e janelas altas, que era usada uma vez por mês, sempre no último fim de semana, que era quando o doutor, que era dono, vinha com sua família para ficar 2 ou 3 dias. Aí eles iam embora e só no outro mês voltavam. A gente morava em uma casa que ficava mais atrás, que era muito boa também. Tinham 2 quartos, era rodeada de janelas e muito ventilada. Sobre isso eu não tenho o que reclamar. Na casa grande haviam móveis e coisas que tinham que ser limpas todos os dias. Tínhamos que varrer, tirar a poeira e deixar sempre tudo como se alguém realmente morasse na casa. Por isso, tínhamos total acesso a todo lugar. Quartos, sala, banheiros, tudo. Normalmente, era eu quem fazia esse serviço, sempre com as meninas perto de mim. E meu marido ficava com a parte de fora, como cuidar de umas plantas, podar roseiras e árvores grandes que lá haviam. E também limpar um espaço onde ficavam 2 cães grandes que pertenciam ao dono e que eram soltos à noite e ficavam ao redor da casa como vigias. Agora que eu expliquei como era basicamente nossa rotina, vou contar o porquê tivemos que sair de lá. Certa vez eu estava com uma das meninas limpando a casa, a mais nova de 6 anos, e a outra tinha saído até o centro para fazer umas compras com o pai. Eu estava limpando a cozinha e teve uma hora que ela sumiu, e comecei a chamá-la, mas ela não respondia. Foi aí que ouvi a voz dela e outra voz e me assustei, porque só havia nós 2 no sítio. Então, quem estava com ela? Eu percebi que as vozes vinham da parte de cima da casa e fui devagar até lá. Minhas mãos tremiam só de pensar que poderia ser alguém que nos fizesse mal, mas quando vi, ela tinha uma grande boneca nas mãos. A boneca tinha quase o mesmo tamanho que ela e pertencia a uma das filhas do doutor. No quarto haviam várias que ficavam lá, e quando o doutor vinha com sua família, elas eram usadas por sua filha. Só que ainda havia algo estranho. Se não era ninguém que falava com minha filha, então, de quem era a voz que eu ouvi? Tirei as bonecas da mão dela e desci as escadas com ela, e fui até lá fora e perguntei com quem ela estava falando, e ela disse que era com a boneca, e que ela a viu na ponta da escada de pé, por isso ela tinha subido. A boneca falou que queria brincar. Eu disse para ela não ficar falando mentiras, e que com isso não se brincava. Então fechei a casa e voltamos até a nossa. Quando meu marido chegou, eu contei o que havia acontecido, e ele disse
que ela deveria estar imitando a voz da boneca e que eu não me preocupasse. Naquela noite eu coloquei as meninas para dormir e fiquei acordada lendo uma revista que ensinava a fazer tricô. Estava querendo um passatempo e comecei a ver no tricô uma forma de fazer algo. Meu marido já dormia ao meu lado quando ouvi uma voz de criança cantando do lado de fora. Eu levantei e fui até o quarto onde as meninas estavam e as vi deitadas e dormindo. Então, se não eram elas, quem estava cantando? Eu fui até o quarto e acordei meu marido, e ele também ouviu. Então, foi até a frente de nossa casa e abriu a porta, e lá estava a boneca sentada no meio do caminho, entre a casa grande e a nossa. Eu nunca vou esquecer a sensação de ver aquilo no meio do caminho. Um medo junto com arrepios e uma fraqueza nas pernas que eu não sei explicar. Meu marido correu e a pegou. Então jogou querosene e ateou fogo. E ficamos olhando ela queimar até virar só um pedaço de pano preto. Entramos em casa e decidimos não falar nada sobre o que havia acontecido e só conseguimos dormir um pouco já pela manhã. Passados uns 3 dias, eu estava varrendo a casa grande e as meninas brincavam na frente com uma bola. Elas estavam rindo e pulando e eu me sentei e fiquei olhando. Foi quando a mais nova parou e ficou olhando para a parte de cima da casa e apontou. Minha outra filha, que era 1 ano mais velha, olhou estranho para cima também e eu corri para ver o que elas tinham visto. E lá estava outra das bonecas do quarto, sentada na janela e olhando para elas. Eu as peguei e corri até em casa e me tranquei lá até que meu marido, que havia saído, voltasse. Quando ele chegou, falei o que havia acontecido e ele entrou no quarto, pegou a outra boneca e aguardou. Depois trancou tudo e disse: "Se algo mais acontecer, nós vamos embora." Naquela noite, fizemos uma fogueira pequena e ficamos assando milho com as meninas, e já perto das 9 eu as coloquei para dormir e depois fiquei lá fora um pouco com meu esposo. Foi quando vimos uma coisa que eu procuro uma explicação até hoje. Vimos se arrastando uma coisa que veio do chão e subiu pelas paredes da casa grande. Era uma sombra que se arrastou até a parte da frente da casa e corremos para ver. Vimos ela entrar na casa e eu corri para onde estavam minhas meninas e meu marido chegou atrás e disse que viu uma coisa, uma assombração ou coisa assim, que a sombra agora tinha a forma de uma criatura, mas ele não ficou muito tempo olhando. Quando amanheceu, entramos na casa e fomos até o quarto que continuava fechado, mas as bonecas e os brinquedos que lá estavam tinham sido espalhados por todo lugar. Mas como, se a porta estava fechada? Então resolvemos ir embora. Nós não tínhamos mais paz e não arriscaria qualquer coisa pegar minhas meninas. Se a coisa entrava em quartos fechados, não havia nada que impedisse dele vir atrás de minha família. Meu marido então ligou para o dono, dizendo que não iria mais permanecer no emprego. E ele, como gostava muito de nós, disse que no dia seguinte viria até o sítio para conversar. Quando ele veio, contamos tudo e ele falou: "Eu acredito e peço desculpas. Vou até mandar vir alguém para rezar, lavar essa casa e essas coisas."
Quando meu pai comprou essas terras há muitos anos atrás, aqui era um antigo cemitério desses que as famílias fazem para enterrar os parentes. Só que na época nós não queremos ter esse trabalho de mudar os ossos para outro lugar e construímos a casa com os corpos por aqui mesmo. Se vocês olharem aqui nos fundos, ainda vão ver os cimentos de onde ficavam as covas. Ele nos levou até a parte já lá de trás, que era um lugar onde nós quase não íamos, e ele mostrou e vimos umas partes de construção, mas não sabíamos até então que eram de um antigo cemitério. Ele disse que morou por um tempo no sítio e ouvia umas coisas à noite, mas achou que era só ele quem ouvia e nunca deu importância. Mas com a história que contamos, ele só teve a confirmação que algo vivia naquelas terras. O homem aceitou o pedido de demissão e botou meu marido para fora com todos os direitos. Com o dinheiro, compramos um terreno e aos poucos fizemos uma casa, que é a que vivo até hoje. Não sei o que o dono fez com o sítio lá e nunca mais pisei naquele lugar. Para minhas filhas, eu nunca mais comprei qualquer boneca, porque sempre que via uma, lembrava das que tinham lá no sítio. Às vezes eu me pego pensando no que vivemos naquele lugar, e quando conto, ninguém leva a sério, porque só eu e meu marido sabemos o que vimos e ouvimos naquele lugar, naquelas noites. Deus existe e o diabo também, porque aquelas coisas que vi, sem dúvidas, são coisas dele. Boa noite.